Pai, seja convosco, meus irmãos. Que Deus venha abençoando a vida de cada um de vocês. Que o Espírito Santo esteja com vocês hoje e sempre. Que tudo seja para a honra e a glória do Senhor Jesus. Vou deixar uma palavra hoje para a meditação e espero que essa palavra venha tocar o coração de vocês. Que o Espírito Santo fale com cada um de vocês. A passagem de hoje está lá no Salmo 125, que diz: aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, nessa passagem, nesse salmo, ele quer dizer que devemos confiar, no Senhor. Temos que confiar em Deus, temos que acreditar nele, em tudo o que ele fala e em tudo o que ele promete, em toda a promessa dele em nossas vidas. Às vezes acontece o sentimento da gente, a gente sentimos coisas que vêm abalar, nossa caminhada. Às vezes o sentimento quer falar mais alto do que as coisas que a gente acredita. Temos que ter esse controle, do que sentimos e do que a gente acredita. Então, se acreditamos em Deus, não devemos agir pelo sentimento. Tudo que a gente sente é passageiro, Tudo que a gente sente, os momentos, as dificuldades, as coisas que a gente está sentindo, a emoção lá é passageira, Mas o que a gente acredita é verdadeiro, não é enganoso. Porque os sentimentos são enganosos. Ele fala, são como os montes de Sião, que não se abalam, Tem coisas que vão tentar nos abalar, tentar, mas não devemos deixar esse sentimento nos abalar, e sim permanecer para sempre. Então, permanecer o que? Acreditar que aquilo que a gente está passando vai ser solucionado. Vai passar, aquele momento vai passar, não vai ser eterno. Então, o coração do homem é enganoso. Então, o que sentimos vem do nosso coração. O nosso sentimento de raiva, o sentimento de culpa, o sentimento de tristeza, o sentimento de desânimo. E essas coisas vêm atrapalhar, a maioria das vezes vem atrapalhar a nossa caminhada, vem atrapalhar o nosso propósito, vem atrapalhar o que precisamos acreditar, que é em Deus, Aquele que confia, temos que confiar em Deus. Então não podemos confundir, o que a gente está sentindo com o que a gente acredita, no que a gente acreditamos. Se a gente sentir medo, o sentimento de medo vai fazer com que a gente paralise, O sentimento de medo vai fazer com que a gente pare na caminhada. O sentimento de medo vai fazer com que a gente desista. O sentimento de medo vai fazer com que a gente tenha lá uma empresa, vai fazer com que aquela empresa pare. O sentimento de medo vai fazer com que a gente não lute pelo nosso propósito, a gente não lute pela nossa cura, a gente não lute pela libertação de nossa família. O sentimento de medo vai fazer com que a gente desista de algo que a gente acredite que é a solução, que é a cura, que é a libertação, que é uma solução. Então a gente temos que depositar nossa confiança em Deus para nunca ser abalado, para ser para sempre, permanecer de pé para sempre. Então, o inimigo, uma das maiores armas do inimigo é esse sentimento de medo. Ele vai usar sempre para falar, para colocar coisas em nossa mente. Ele vai falar sempre algo, vai colocar pessoas, vai colocar momentos, que vai nos dar esse sentimento de medo. Então, se a gente acreditar nesse medo, a gente vai ter um problema muito grande em nossas vidas. Que às vezes, como carne, a gente sentimos esse medo. Então não devemos deixar com que esse sentimento
sentimento seja mais forte do que a gente acredita. Porque isso é uma das maiores armas do inimigo para fazer com que você pare com a caminhada cristã, para fazer com que você pare de sonhar, para fazer com que seus projetos sejam esquecidos, para fazer com que seu trabalho seja glorificado, né? Para fazer que tudo que você tem de bom seja por Deus, né? Que Deus tenha colocado na sua vida. É projeto de Deus, né? É o propósito de Deus na vida de cada um. Temos exemplos lá na Bíblia, um exemplo de Davi. Davi às vezes agiu várias vezes pelos seus sentimentos, mas ele não deixou que os sentimentos mudassem aquilo que Deus tinha para ele, aquilo que ele acreditava. Então ele não deixou esses sentimentos mudar o seu propósito. Saul solicitou, Saul mandou que o exército dele fosse, né, em busca de Davi, fosse capturar Davi, fosse atrás de Davi. E Davi, naquele exato momento, ele sentiu que teve medo, sentimento de medo. Mas ele, mesmo assim, não deu ouvido ao sentimento. E sim, ele deu ouvido ao que ele acreditava, que Deus ia livrar ele daquele momento, que Deus ia livrar ele daquela situação. E às vezes acontece com cada um de nós. Às vezes vem situações em nossas vidas que nos dá medo. E esse medo faz com que a gente paralise, faz com que a gente pare de orar, faz com que a gente pare de caminhar, faz com que a gente deixe de ir, né, congregar, faz com que a gente deixe de ir orar a Deus. Então, temos que ter esse autocontrole, temos que ter essa sabedoria de diferenciar o sentimento do que aquilo que a gente acredita. Então você tem que colocar, né, depositar e confiar em Deus. Porque sabemos que não é fácil os momentos. Tem momentos que são realmente muito difíceis na vida de cada um. Vocês podem estar passando agora num momento bastante difícil, que só você sabe o que você está passando. Você e Deus. Então o que eu quero dizer com vocês é que continue na sua caminhada. Continue no que você acredita, não no que você está sentindo. Um sentimento de culpa, um sentimento de desânimo, um sentimento de dizer que não consegue, um sentimento de dizer que não dá mais. Então não coloque isso como prioridade. Coloque aquilo no que você acredita, que Deus vai dar a cura, que Deus vai dar a solução, que Deus vai libertar, que Deus vai transformar a vida de cada um, que Deus vai mudar a vida do seu marido, que Deus vai mudar a vida do seu filho, Deus vai mudar a vida da sua esposa, vai mudar a vida do seu patrão. Você tem que acreditar nisso. Então não deixe o sentimento falar, o sentimento ser maior do que aquilo que você acredita. Né? Temos o exemplo também do Pedro. Pedro lá, quando os soldados foram buscar Jesus para ele ser crucificado, no momento que o soldado estava indo em direção a Jesus, Pedro puxou a espada e cortou a orelha do soldado lá. Então ele agiu com o sentimento, ele agiu com aquele sentimento de fúria, de raiva do momento. Às vezes é o que acontece com a gente, às vezes acontecem momentos que vem com que a gente sinta algo, tem algum sentimento de raiva, algum sentimento de fúria, né? Às vezes a gente deixa esse sentimento falar mais alto do que aquilo que a gente acredita, que é o fruto do Espírito Santo. Então acontece de, às vezes, a gente falar palavras no momento que machucam pessoas. Tem momentos que a gente, com sentimento de raiva, a gente machuca nosso cônjuge. Tem sentimentos de raiva que a gente machuca nossos pais. Às vezes temos sentimentos de raiva que machucamos nossos irmãos, amigos. Então não deixe isso, esse sentimento, no momento da dificuldade, falar mais alto do que aquilo que você acredita. Então, o que a gente acredita? Acreditamos no fruto do Espírito Santo. Acreditamos na bondade, acreditamos na fé e na mansidão, que é o fruto do Espírito Santo.
Então vamos acreditar na cura, vamos acreditar na solução dos problemas, vamos acreditar na mudança de vida, vamos acreditar que Deus é o Deus do impossível, vamos continuar acreditando que Deus transforma, nosso Deus Altíssimo tem a solução, tem a cura, tem uma nova vida para aqueles que estão mortos espiritualmente. Deus diz: venha a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Então não desista, não haja pelos seus sentimentos, não deixe seus sentimentos falar mais alto do que aquilo que você acredita. Deus tem algo maior, Deus tem um propósito na vida de cada um, Deus tem a cura. Então vamos meditar essa palavra, né? Lá no Salmo 125, que ele diz, né? Quem confia no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então vamos confiar, vamos acreditar na promessa de Deus, vamos crer que Ele cura, vamos crer que Ele muda vidas, Ele transforma. Então vamos continuar na nossa caminhada, independente dos momentos e dos sentimentos que o inimigo for soprar, que o inimigo for colocar na vida de cada um. Então, que essa palavra venha tocar o coração de cada um de vocês. Vamos compartilhar, né, esse vídeo para outras pessoas também, que o Espírito Santo chegue a outras pessoas, que possa tocar na vida de outras pessoas. Que Deus cuide de cada um de vocês, que Deus tome conta da vida de cada um, se entregue totalmente a Deus, deixe Ele agir na sua vida, deixe Ele agir na vida da sua família, certo? Agradeço a Deus pela minha vida, pela vida de cada um de vocês, em nome de Jesus, que tudo seja para a honra e a glória de Deus. Amém.